Já um sinal aí que estamos. Ok. Ok, já. Olá, muito boa noite, internautas da CDH Livecast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Para quem esteve ali durante a semana a acompanhar-nos, esteve a par do tema que seria, portanto, o episódio de hoje. Portanto, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E este episódio de hoje acaba por ser muito especial, tá? Por vários motivos, que temos aqui uma especialista ligada ao empreendedorismo. Portanto, a live de hoje promete. Então, vamos já agora pedir a si, que nesse momento está a acompanhar-nos, para partilhares a live, partilha aí nos seus grupos, partilha com o pessoal, para que mais pessoas possam juntar-se a nós. Quanto mais pessoas estiverem cá conosco, melhor para também reterem estes conhecimentos que serão brindados pela nossa convidada. Portanto, hoje nós também estamos de festa, estamos na realidade a celebrar um momento muito especial para nós, para a comunidade. Hoje acaba por ser o primeiro aniversário da CDH, completamos hoje um ano e estamos imensamente felizes em poder chegar até aqui, não é? Um processo que, na verdade, também começou. Antes de mais, eu vou dizer que, portanto, o tema de hoje é exatamente como tornar uma ideia, né? Portanto, como transformar uma ideia simples num negócio que gera renda real. E conectando isto ao momento em que nós vivemos hoje, tá? A CDH, na realidade, também começou com uma simples ideia, né? Começou com uma simples ideia, na qual, em função desta ideia, houve a necessidade de tirá-la do papel e pôr em prática, tá? E depois desse processo, tirar da prática e manter essa ideia, ok? Porque na realidade o processo em si de algum negócio que está conectado com o nosso tema passa por alguns passos, passos esses que a nossa convidada vai nos abrilhantar, mas só a título de experiência, nós também tivemos uma ideia, não é? Pegamos essa ideia, tiramos do papel e depois de tirar do papel, houve a necessidade de manter essa ideia, porque durante um ano é tempo suficiente para uma ideia não avançar, uma ideia morrer ou permanecer. Tá? Então, esses processos todos ligados à questão do início de um negócio, como manter um negócio, como pegar uma ideia, ter uma ideia e manter essa ideia, portanto, duradoura, né? durante um bom tempo. Portanto, a nossa convidada irá brilhantar-nos, irá esclarecer-nos muito melhor como é que funciona esse processo. Portanto, agradecer a todos que desde o início do surgimento da CDH, acreditaram em nós. Vocês, nossos internautas, que desde o começo seguiram as nossas páginas, participaram sempre das atividades ou sugestões de eventos que nós fomos organizando. Portanto, o seu apoio foi, de facto, muito importante para estarmos até aqui hoje. E queremos agradecer também a toda a organização da comunidade, todos os jovens que lá estão engajados em poder trabalhar e tornar esse projeto, que hoje em dia é a CDH, tanto real. O meu muito obrigado. E nós vamos continuar seguindo em prol da tecnologia, particularmente na província do Ambo. Portanto, indo já para o tópico da nossa temática e pedir também a si que está a acompanhar-nos, pegue aí um caderno, vá já preparando as suas questões, tá? Porque naquele momento em que nós tivermos, portanto, aberto para poderem deixar as suas dúvidas, possas fazer. Então, reserve aí o seu caderno, convide o seu familiar, convide o seu amigo, deixe ali o link no seu grupo para que mais pessoas possam se juntar. Portanto, o nosso tema de hoje acaba por ser muito importante porque nós vivemos um cenário que, fora a questão de termos conhecimentos, chega sempre aquele momento de aplicar este conhecimento e, de certo modo, gerar alguma renda. Né? Portanto, temos uma ideia, ou seja, estamos a formar-nos, por exemplo, numa determinada área,
mas não basta simplesmente ter aquele conhecimento, né? Chega sempre aquele momento em que nós também pensamos em tentar pegar esse negócio, pegar esse conhecimento e aplicar em algo que pelo menos nos gera algum resultado. E é pensando nisto, né, que nós estamos a trazer aqui uma convidada que é ligada ao lado do empreendedorismo, Silmara Wapota, para poder partilhar aquilo que é as suas experiências, como é que foi a sua jornada até chegar aqui, como é que foi todo esse processo, porque sabemos muito bem que quando as ideias começam, tem sempre vários momentos, né? Momentos de dúvidas, momentos de incertezas, mas aqueles que acabam por ser resilientes com aquilo que acreditam, não é? Acabam por ir longe. Portanto, nós vamos começar por dar a oportunidade à nossa convidada, a Silmara, poder apresentar-se, falar um pouquinho sobre si inicialmente, quem é a Silmara, para que o pessoal que está a acompanhar-nos possa inteirar-se quem é a Silmara e inicialmente fazer uma apresentação sobre si. Olá, muito boa noite. Eu costumo saudar os internautas, os meus seguidores empreendedores de luz, mas eu aqui vou simplesmente dizer boa noite para você que é empreendedor ou empreendedora, para você que se engaja nesse tipo de conteúdos da CDH. Chamo-me Silmara Wapota e muitas das vezes sou chamada de doutora Wapota ou doutora Silmara ou mentora Silmara. Então tenho algumas pequenas valências, diga-se assim de passagem. E já agora sou. Primeiramente, eu costumo me categorizar como alguém que é apreciadora da palavra. E tudo quanto eu faço é relacionado àquilo que a palavra me transmite. Quando digo palavra, falo sobre a Bíblia. Porém, eu empreendo, sou uma empreendedora, sou mentora, sou formadora e sou consultora de negócios também. Contudo, tudo aquilo que eu faço é em torno de levar uma mensagem. Acho que todos nós estamos aqui na Terra para fazer alguma coisa para os outros. Somos só todos aqui para servir e pelo que eu mais tenho visto, lido e entendido é que quanto mais a gente está cá na Terra, se nós quisermos ser grande, primeiro nós devemos ser pequenos. E aquele que disse isso foi a pessoa que não tinha nenhum defeito, chamava-se Jesus Cristo. E ele mesmo dizia que se vós quiserem ser grandes, vocês devem se tornar os pequenos, vocês devem se tornar os servos. Então devem servir. E uma das coisas que eu mais amo é servir as pessoas. E eu sirvo as pessoas por meio das áreas a qual aqui acabei de mencionar. Mas o Cirilo pediu que eu falasse um pouquinho da minha história, assim, em breves palavras. O que me fez começar a empreender, na verdade, não foi simplesmente só por querer. Eu acho que qualquer um de nós sempre fez algum negócio, mas negócio como empreendedorismo, como tal, acho que poucos fazem. E eu só comecei a fazer quando passei por um trauma, quando estava em casa e fui assaltada. E só para encurtar a história, depois de eu ficar traumatizada, eu meio que me questionava como fazer para começar a ter dinheiro. E eu não encontrava resposta, mas algo me veio em coração a dizer começa pequeno, não importa, mas começa pequeno. Então foi daí que eu criei a minha primeira marca, que é a marca Quamo, começando a vender gelados nas ruas, vender gelados nas escolas. E eu não somente vendia gelados, porque a partir daí, hoje em dia eu consigo notar que aquilo me diferenciou muito. E por essa razão que eu comecei a ter um faturamento um pouco acima da média, digo isso, porque quando comecei a vender, eu comecei a estudar não só sobre como colocar um bom produto que tenha apreciação por conta das pessoas, mas ao mesmo tempo eu me conectava muito com os meus clientes. Eu pesquisava sobre quem são os meus clientes, como ter relacionamento duradouro com os meus clientes, em que época é que os meus clientes estão mais acessíveis para começar a comprar ou não. Então, estou mesmo só a resumir a minha história. Chegou um tempo onde eu começava, eu quando comecei a vender, começava a vender só 4 vezes por semana.
e o meu faturamento já ia muito além daquilo que é o normal. Eu faturava só na venda de gelados nas ruas, nas escolas. Eu faturava 70, 80, 90, já cheguei a 100 mil kwanzas em 4 dias. Então, sempre que eu conto essa história, as pessoas ficam, como assim? Gelados? Sim, são gelados que eu dei valor. Eu entendi que quando você começa a vender um produto ou serviço, você tem que dar um valor imenso e mudar a percepção do cliente daquilo que tu estás a vender, no sentido de ele não pensar simplesmente que isso é só um produto, mas isso é um produto que eu preciso porque esse produto me proporciona isso e assim sucessivamente. É do jeito que, por exemplo, eu estudo muito sobre as marcas, é do jeito que, por exemplo, a Coca-Cola faz. A Coca-Cola atualmente, ou o processo dela de marketing, ela não vende necessariamente refrigerante, ela vende felicidade. Então, quando a marca consegue colocar isso na tua mente, que você não vende só um produto, ou melhor, eu como marca não vendo só um produto, eu vendo X, eu te dou uma emoção. Então, é muito mais fácil você comprar e comprar muito e mandar para outras pessoas também comprarem. Então, pouco eu comecei a estudar na época, agora estudo um pouquinho mais para começar, e fruto disso foi o faturamento que eu fazia antes. Depois comecei a dar formações para os colaboradores que trabalhavam junto conosco, até hoje fizemos isso. A par disso, a par da Quamo, chegou um momento que as pessoas diziam: por que vocês só dão formações nos nossos colaboradores e não dão para outras pessoas? Daí nasceu a minha outra marca, a Academia Sucesso Angola, que é uma academia de formação que seja impactar vidas de jovens para que começam a desenvolver, e o desenvolvimento é pessoal e o profissional, mas começando pelo empreendedorismo. Então, sim, em resumo muito básico, esse é a Silmara, essas são as coisas que a Silmara faz. Fora a questão de fornecer também mentoria, fora da formação, tem também a questão da mentoria e também de consultoria. Então, Muito encurtei. bem. Opa, muito bem, muito bem. Olha, história é muito interessante. Parabéns, né? Parabéns desde já pelo trajeto. Para nós, ou para quem ouve, parece tudo muito, muito perfeito e pronto, há mil maravilhas, como sempre. Mas algo que eu queria, portanto, que eu queria entender, Silmara, pronto, eu consegui perceber, né, que a história da Silmara, né, pronto, isso consegue se explicar muito melhor hoje em dia pelo facto de já ser algo de sucesso. Mas como é que foi esse trajeto, Silmara? Silmara, para ter esses conhecimentos, esse processo de entender, né, como faturar melhor e tudo mais, a Silmara especializou-se durante o seu processo, quando começou a empreender, fez alguma formação ou, portanto, foi aprendendo mesmo de acordo às vivências do negócio, cometendo erros e servindo de lições. Portanto, como é que foi para conseguir manter esse negócio, né? Portanto, até hoje existente, né? Obviamente que durante esse processo existem altos e baixos, mas como é que foi? A Silmara formou-se ou foi aprendendo de acordo à sua própria trajetória? Olha, Cirilo, muito obrigada por essa pergunta. De fato, eu quando comecei a vender gelados foi na época, né, que antes de começar a vender gelados passei pelo trauma. Mas antes de passar pelo trauma, meses antes eu estava a licenciar-me em Direito. Ou seja, sou licenciada em Direito, sou jurista, né? Ok. Esqueci de mencionar essa parte. Acho que eu, como deixo essa parte sempre um pouco de lado, pronto. Uhum. Sou jurista, sou licenciada em Direito. E imagina, só posso dizer que é mesmo Deus, porque geralmente a pessoa que faz direito não tende a ter assim um nível como é que eu chamo a isso? Falta de vergonha. Eu posso dizer isso. Uma falta de Uhum. vergonha no sentido. Imagine, você, para quem termina a faculdade, acredita que ele agora tem um status diferente. Eu terminei a faculdade, então não posso fazer certas coisas e assim sucessivamente. Mas depois de eu ter passado por esse trauma, eu nem queria saber de se terminei a faculdade em quê. O que eu queria era só ter dinheiro. Era só mesmo fazer alguma coisa para poder não ter que passar novamente por essas situações e pouco a pouco ir progredindo. E eu, como estava com uma sede e meio que usei a minha tristeza para conseguir ser um combustível.
Por outras palavras, foi isso. A minha tristeza era como um combustível, ou a minha angústia por ter passado por isso, ou por algum momento, se calhar, voltar a repetir-se. Foi um combustível que eu usei para começar a estudar. Depois de terminar a faculdade, de ter passado por esse trauma e começar a vender gelados, por que eu comecei a ter esse faturamento acima do normal? Porque eu necessariamente estudava. Eu agora sou autodidata na área de gestão empresarial, na área de marketing, de desenvolvimento pessoal, porque isso é uma das coisas que eu primo muito, porque se tu não te veres bem mentalmente, tu não consegues fazer nada. Então, é uma das áreas que eu estudo bastante, não só para mim, mas agora também dando formações para ensinar as pessoas a começar a desenvolver essa mentalidade empreendedora. Uhum. E é mais ou menos por essa razão que, ou por essas coisas todas que a Silmara chegou onde chegou e pouco a pouco vai avançando para alcançar novas metas. Uau, muito bem, Silmara. Pronto, e no tocante à questão da própria, pronto, quando a Silmara foi começando a empreender, né, como é que foi a questão das incertezas, né? Já tinha inicialmente, pronto, com aquele sentimento, olha, eu tenho mesmo que apostar nisso porque, eu, pronto, estou a precisar, né? Estou a precisar de alguma renda e tudo mais, mas se calhar isso pode não dar certo. Será que daqui a algum tempo o valor que estou a investir aqui vai me retornar mesmo alguma coisa? Portanto, como é que foi o pensamento, né? Aquele pensamento da incerteza, né? Pronto, isso vai mesmo, pronto, é algo que vai me gerar mesmo valor no futuro. Como é que foi a construção dessa? Compreendo muito bem essa questão e por essa razão é que muita gente não consegue dar passos mais largos. Eu ainda ontem falava sobre isso na minha live. Já agora, para quem não sabe, eu também faço live a partir do Facebook com o nome Silmara Wapota. Então, o que acontece? Para que a gente consiga ter, de fato, proveito e conseguir se manter consistente nas nossas ações, nossos objetivos, existe uma coisa, por isso que eu amo estudar sobre desenvolvimento pessoal. E na época, eu não estudava tanto sobre desenvolvimento pessoal, mas conforme eu disse, eu usava a minha tristeza, a minha angústia como combustível para fazer e fazer, estudar e assim sucessivamente. Mas o que acontece? Quizá naquele momento só não me veio muita paralisia, chama-se paralisia, muita paralisia por causa do tipo de negócio a qual eu comecei. Sabes quando tu começas pequenos e investes pouco, Uhum. é difícil se calhar você, pelo menos para mim foi assim, é difícil você dizer que estou a perder muito, mas ao mesmo tempo começas com pouco, mas começas com um objetivo. Imagine, eu quando comecei era só gelados, conforme dizem, era só gelados, mas era um gelado que eu já tinha colocado uma marca, que era Gelados Como, era um gelado que eu já tinha mandado fazer uma t-shirt com timbre Como, era um gelado, ou seja, eu ia vender pelas ruas com a t-shirt e eu não vendia, por exemplo, com chinelas, eu ia mesmo de sapatinho e falava com as pessoas. E quanto mais eu falava com as pessoas, eu fui descobrindo que, afinal de contas, tem determinadas formas que eu falo que impulsiona a pessoa a comprar de mim. Então, quando eu descobri isso, eu ia investigar mais. Quando eu descobria, não, depois de você falar isso, podes falar também isso, para essa pessoa também comprar de si, para comprar mais do que um, para comprar mais do que dois, para ser um cliente que está sempre a pedir por encomenda, então ia buscar mais. Ou seja, nós temos que estar dispostos a entender as métricas. Da mesma forma que existem métricas no Facebook ou alguma outra rede social, existe também no teu negócio. Quando alguma coisa você faz e dá um input diferente do que tem feito nos dias normais, do que tem feito, ou melhor, daquilo que não tem feito nos dias normais, por exemplo, eu fui vender um gelado, ou melhor, fui vender gelados e hoje eu consegui vender de 7.000. E a que horas, por exemplo, que eu fui vender? Eu fui vender das 13 às 15. E onde eu fui vender? Eu fui vender num sítio onde tinha pessoas a saírem do serviço para irem a algum sítio, pessoas a saírem da escola e assim sucessivamente. Então eu tenho que estar atenta nas métricas.
Então eu estudava necessariamente aquilo que eu fazia, como eu dava um input diferente, quando eu não dava um input diferente, eu regredia, por que eu regredia, o que acontecia, e assim sucessivamente. E quando acontecia uma coisa boa, eu impulsionava. Quando acontecia uma coisa ruim, eu ia investigar o porquê que aconteceu e como fazer diferente. Então, é mais ou menos isso que é necessário. Agora, existe uma coisa também muito importante que tem mesmo a ver com começar um negócio e não fazer com que exista paralisia no meado, ou no princípio, ou em algum momento para que te faça você parar. É importante que a gente saiba como funciona o nosso cérebro. Hoje, conforme eu dizia, eu estudo um pouco sobre essas coisas porque eu já entendi que em muitas fases das nossas vidas nós queremos fazer muita coisa. Eu já quis fazer muita coisa. Todos nós já tivemos uma ideia gigantesca de querer mover o mundo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E está tudo bem. O que a gente às vezes esquece é que todo mundo tem boas ideias, mas nem todo mundo tem aquele impulso de colocar em prática. E por que que não tem? Eu descobri, e foi para mim, para isso foi surreal. Por que que as pessoas são tendencialmente a regredir do que a progredir? Por que que existem tantas pessoas no mundo pobres em relação a pessoas ricas? Então eu faço muitas. Só para vocês terem quando eu questiono muito, muito mesmo. E costuma-se dizer que o mais importante que a resposta é a pergunta, porque é a pergunta que te leva à resposta. Então eu questiono muito. E o que eu descobri? Que afinal de contas, o cérebro foi projetado para fazer com que você não, de alguma forma, não progrida. Vamos colocar aqui assim em pontos, né? O cérebro foi projetado para não usar muito aquilo que é o próprio cérebro. Ou seja, tu estás a pensar em alguma coisa, queres colocar em prática, ele te diz, mas estás a fazer isso por quê? Ah, não é necessário. Não, continua só assim, aquilo que já estás a fazer já está bom. O cérebro não gosta de coisas desconhecidas. Então ele próprio te sabota, ou seja, nós próprios nos auto-sabotamos. E quando eu descobri isso, eu disse, oh, então, tem sentido. Isso acontece imensamente. E a neurociência explica também um pouco sobre isso, melhor, muito até. Mas pelo pouco que eu tenho lido, ela explica imensamente sobre isso. Então, o que que eu disse? Tá bom, já descobri o porquê que muitas das vezes eu bati na rocha. O porquê que muitas das vezes as pessoas batem na rocha, o porquê que muitas das vezes as pessoas são tendencialmente a regredir do que a progredir, porque que existem pessoas pobres muitas pessoas pobres em relação a muitas pessoas ricas, exatamente por causa do cérebro, por causa do como o funcionamento do cérebro está aqui, como foi projetado o nosso cérebro, né? Vou colocar assim, biologicamente. Mas o que que eu fui atrás? Eu fui atrás de contornos. Se eu normal eu deixar de ter ou melhor, se é normal eu deixar de fazer aquilo que eu quero colocar em prática, às vezes me vem aquela ideia gigantesca, se é normal deixar de fazer, se é normal ficar com preguiça, se é normal, como criar contornos, como contornar essas situações que me vêm em mente, que me fazem regredir, que me fazem deixar de fazer, eu acho que todos nós já passamos por isso. Sempre que você deixa de fazer uma coisa que tu queres tanto, depois a tua mente fica a te martelar. Por que deixaste de fazer? Por quê? Olha, e é bem engraçado. É o próprio cérebro que te diz, não faz isso. Fica mesmo... Ele não gosta do desconhecido. Mas ao mesmo tempo, depois, porque você tem uma ânsia de fazer alguma coisa, ele próprio também te diz, deixaste de fazer então isso por quê? Você não é forte o suficiente. Então, acontece muito isso. Então, eu fui pesquisando contornos e eu descobri que nós meio que temos como sabotar o nosso próprio cérebro. Aí, em vez dele nos sabotar, nós é que vamos nos sabotar. Assim, palavras assim por brincadeiras. Mas o que eu descobri? Tem como você contornar isso? De que forma? Existe para que... Você não pode sobrecarregar o teu cérebro. Primeiro, não pode sobrecarregar o teu cérebro. Você pode querer fazer uma coisa gigantesca, mas começa pequeno. Começa pequeno. E como é que você vai começar pequeno? Começa escrevendo. Eu quero fazer isso. Eu atualmente eu estou aqui já a falar e estou a falar dos meus exemplos, né?
Eu atualmente tenho alguns projetos em carteira. Por exemplo, o projeto da Academia de Sucesso. Eu, antes de colocar em prática, eu só pensei, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Coloquei a data. No dia 31 de maio, vou fazer a abertura da Academia de Sucesso Angola. E como eu sei que eu acho que eu estava em que mês? Maio, acho que eu estava em janeiro ou fevereiro. Então coloquei já maio um pouquinho mais distante para que eu tenha tempo de chegar lá e não me sobrecarregue. Então foi mais ou menos que o cérebro te permite e assim com facilidade você não deixa de fazer aquilo que você colocou em mente para fazer, porque primeiro você já escreveu, ou seja, então meio que você coloca um gatilho na sua mente de que você precisa fazer alguma coisa porque você já colocou aí na tua lista. Você já meteu a data, então muitos dias antes de chegar a data, alguma coisa já fica te alertando na tua mente. Você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa fazer. Então, pouco a pouco, você diz. Como é por exemplo, eu fiz a abertura da Academia de Sucesso, eu sabia que para fazer eu precisava de colocar alguns custos aí excessivamente. Então, como eu estava em janeiro ou fevereiro, não me lembro bem, eu comecei aos poucos dizendo: no dia X de janeiro eu vou criar a página. No dia X, no dia 31, no dia 27, por exemplo, eu vou verificar como é que funciona a questão de ter mais seguidores. No dia X, e assim sucessivamente. Agora, em relação à abertura exatamente da academia, tenho que conversar com as pessoas que vão estar comigo, os painelistas, tenho que fazer isso no dia X e sensivelmente até chegar no dia qual você disse que ia fazer a abertura. E graças a Deus funciona muito bem, comigo funcionou. E é uma coisa que eu aconselho, e isso que eu estou a falar aqui também serve de mentoria. Eu dou mentoria e consultoria para aquelas pessoas que querem fazer os seus negócios, querem colocar em prática, mas eles não sabem como, às vezes se sabotam. Então, esse é um contorno muito bom que eu explico aos meus mentorados Uhum. e a consultoria que eu presto para que a pessoa consiga colocar em prática. Perfeito, perfeito. Uau! Olha, nós conseguimos perceber aqui que a nossa convidada é alguém de muitos conhecimentos e, com certeza, que você que quer ser um empreendedor, né? Aquilo que foi a dinâmica que a nossa convidada explicou, que a Silmara explicou, né? É necessário ter uma mente aberta para, portanto, para ideias, né? Só tem que ser ativa, tens que ter ideias, tens que planear, tá? Nós escolhemos aqui, tens que planear. Quando queres implementar alguma ideia, na verdade, no seu negócio ou no seu projeto, você tem que, podes anotar, fazes um plano, não é? Para estimar mais ou menos quando é que vais começar e pôr ele em prática. E, acima de tudo, também ler bastante, porque nós conseguimos aqui notar pelo historial da nossa convidada que é alguém que é muito curiosa. Né? Portanto, são já elementos que conseguimos construir. Né? Para quem quer começar um negócio, tem que ter exatamente essa mentalidade. Né? Tem que ser alguém aberto ao conhecimento, tem que gostar de ler, tem que planear, né? Porque a organização é importante para conseguir atingir metas, né? Não basta simplesmente tu teres a ideia, executares e não, quer dizer, não teres um plano propriamente. Que bom, Silmara. Uau, olha, nós estamos a ter aqui uma mentoria gratuita. Yeah, mas que bom, que bom. Portanto, Silmara, então, indo exatamente na questão principal, né, que liga-se com o nosso tema, né, se a Silmara pudesse, portanto, dar, assim, em forma síntese, uma resposta a alguém que quer começar no empreendedorismo, né, como é que posso tornar uma ideia simples em algo rentável, né? É uma resposta assim síntese, né? Como é que a Silmara pode aconselhar alguém que está ali a acompanhar, que quer começar um negócio, portanto, tem ali alguma coisa aí em casa, tem um plano e está com aquele medo de começar, né? Pronto, quer começar, mas tem aquele receio. Será que vale a pena? Ou então vou investir, mas isso pode não dar resultados. Então, qual é o conselho, né, que a Silmara pode dar para alguém que quer começar com uma ideia simples que se torna rentável? Certamente. Eu costumo dizer, eu vou meio que contra a maré. Há muita gente que diz que não, tu precisas ver que tipo de negócio que vais prestar e tudo mais. Eu digo que mais do que o seu negócio que queres colocar em prática, você deve saber, antes mesmo do seu negócio, para quem você quer vender. Faz total diferença
quando você entende quem é o seu cliente, mesmo antes de você ter um produto. Porque quando tu sabes quem pode ser o seu cliente, com muito mais facilidade você pode saber que tipo de produto você prestar. Então, é um point muito importante a ser levado em consideração e que eu falo para todos aqueles que querem começar a empreender, que me puxam e que compram, por exemplo, a consultoria e dizem, olha, eu quero empreender nisso, tá bom. Quem serão os seus clientes? Essa pessoa não sabe me dizer. Então, é mais fácil você dizer, me perguntar, olha, no sítio onde eu vivo, tem pessoas que vivem, por exemplo, eu vivo num condomínio, tem pessoas que gostam de ter os alimentos sempre bem tratados. Tem pessoas que têm carros bonitos, estão sempre bem arrumadas. São pessoas que vivem num condomínio e o condomínio muitas das vezes é muito calmo, né? Por exemplo, ele geralmente é calmo, mas às vezes as crianças ficam entediadas em casa. Só por esses pontos todos que eu acabei de mencionar, já tem muitas formas de você entregar muitos produtos ou muitos serviços. Só por esses pontinhos que a gente aqui acabou de mencionar. E quando você já conhece como vive o seu cliente, onde é que ele vive, o que é que ele faz, o que é que ele gosta, com muito mais facilidade você tem um produto para lhe oferecer. Tu já conheces seus clientes. E nós temos tendência, às vezes, em ter um produto, mas não saber como é que o nosso cliente vive, o que é que ele faz, quais são os sítios que ele fica nas horas mortas, ou no seu lazer, o que é que ele gosta de assistir. Tudo quanto tem a ver com o meu cliente ou o meu potencial cliente e pode conectar com o meu produto ou o meu serviço, eu tenho que saber sobre o meu cliente. E te ajuda, vai potencializar muito mais. Não só o teu produto ou o seu serviço, mas vai potencializar a sua entrega, vai potencializar o seu posicionamento, não o posicionamento só da pessoa, mas da própria empresa, por exemplo. Então, vai ajudar bastante. Essa é a primeira coisa que eu digo. Quem é o seu cliente? Para quem você gostaria de vender? Essa é uma primeira pergunta e que faz completamente a diferença para tu. Muito bem, Silmara. Uau! Excelentes points. Pessoal, vocês que estão a acompanhar a live ou vão ver posteriormente, né? Vão pegando essas dicas, vão anotando, porque pronto, a construção de um negócio vai passar exatamente por esses processos. Né? E estamos aqui a colher dicas de alguém que tem um negócio, já passou por vários passos, né? E é aquilo que a gente sempre vai recomendando, né? Quando se quer começar alguma coisa, é bom ter essa ideia de começar, mas é ótimo também procurar especialistas, né? Procurar mentores, procurar cursos para podermos agregar nos conhecimentos, porque existem erros que podem muito bem ser evitados. Há pessoas que já tiveram uma ideia parecida com a sua, não é? Já passaram por vários erros e hoje em dia são mentores, vão ensinando. Temos aqui a Silmara, por exemplo, tem a sua academia, vai também ensinando. Então, para si, deves também olhar por esse ponto, né? Tudo bem que tens a ideia, tens o seu plano. Às vezes as pessoas têm muito aquele pensamento, se eu partilhar essa minha ideia com alguém, pode ser que vão roubar Vai a ideia. roubar. Então, vou ficar mesmo só com a minha ideia, vou mesmo fazendo eu e pronto. Mas isso é um pensamento que acaba por te limitar e vais cometendo certos erros que, estando com um mentor, estando com alguém que já passou por isso, né? Pode te passar as dicas, pode te passar, quer dizer, a direção, né? A direção ideal para conseguires então atingir bons resultados sem ter que passar mais por coisas que muita gente já passa. Portanto, Silmara, nós conseguimos perceber aqui pontos muito importantes. Então, a próxima questão que eu lhe faço é a seguinte: olhando então por essas dicas todas que a Silmara deu-nos para quem quer começar um negócio e tornar esse negócio rentável, né? Tem uma ideia, quer tornar essa ideia rentável. Portanto, pode-se dizer que qualquer um pode ser um empreendedor, é um dom, ou, afinal de contas, não é para qualquer um, né? Nem todo mundo pode ser um empreendedor. Qual é a visão da Silmara mediante essa questão? O que acha? Eu posso dizer que sim e não. Uhum. Sim, por quê? Porque se qualquer um tiver uma vontade
que fica muito mais além do que simplesmente um querer. Qualquer um pode começar a empreender. É uma vontade que te dá input para você fazer, independentemente do que o A ou B tenha que te dizer. Se todo mundo tiver essa vontade bem impulsionada, todo mundo consegue. E não porque, igualmente também, se você não tiver uma vontade e não cultivar sobretudo, porque a vontade a como me refiro é aquela que também é cultivada. Não cultivar sobretudo essa mesma vontade dia após dia, encontrar propósito como tal, é muito difícil você começar a ser um empreendedor ou entender de fato como funciona o mundo do empreendedorismo. Exato, exato. Entendido, entendido. Perfeito, perfeito, Silmar. Pronto, agora nós vamos tocar num ponto, né, num ponto muito, pronto, que acaba por ser importantíssimo aí nesse processo do empreendedorismo, né, que é a questão do dinheiro, né. Há muitas pessoas que pensam em não empreender porque bloqueiam-se já de início pensando o seguinte: "Eu acho que é preciso muito investimento para eu empreender, tenho que ter aí se calhar um bom salário para eu poder empreender, porque para investir é um processo grande e tal", e alguns limitam-se por isso, limitam-se às vezes por falta de conhecimento mesmo, ou por acharem que para empreender é preciso ter mesmo muito dinheiro. Tá? Então, eu faço-lhe a questão da seguinte forma, Silmara: para nós empreender, né, para alguém que quer começar a empreender, afinal de contas é necessário ter muito dinheiro para poder empreender? Qual é a visão da senhora relativamente a isso? E para aquelas pessoas que acham, né, que é preciso ter mesmo um bom dinheiro para começar um negócio, né? O que é que a senhora pode aconselhar para estas pessoas? Olha, de princípio, eu começo sempre por falar da minha realidade. Eu, quando comecei a empreender, eu comecei apenas com 4.000 kwanzas. Eu não sei quem são os vossos, para além de angolanos, se calhar tem aí também brasileiros ou algum outro país. Mas eu comecei apenas com 4.000 kwanzas. 4.000 kwanzas é menos que 4 dólares, é menos que 4 reais, porque o nosso kwanza é bem desvalorizado. Então, só para vocês entenderem. No entanto, eu comecei com 4.000 kwanzas, mas eu conseguia fazer em 4 dias mais do que 7, 8, 9 mil kwanzas. 4 dias. Quando eu comecei nos primeiros dias, comecei 7, 8, 9 mil kwanzas em... Perdão, eu disse uma semana em um dia. Uhum. Em um dia. Então, só ainda vendendo quando comecei. Porém, depois de eu começar a ir para realidades, porque eu despertei, porque no local onde eu vivia, o local era assim um pouco restrito em relação a pessoas. Então, fui para a cidade, comecei mesmo a vender nas ruas. E nesses 4.000 kwanzas que eu tinha investido, eu começava a ter um rendimento diário de... O mínimo dos mínimos era 15, 16 mil kwanzas. Eu já cheguei a fazer 30.000 kwanzas em um dia só vender gelado. Exatamente. Então, isso é só para contar que, mesmo com um pouquinho que você tem, você pode conseguir. E, aliás, existe uma coisa que... Por isso que eu gosto muito de falar sobre como funciona a nossa mentalidade e muitas das vezes é o desenvolvimento pessoal também a qual a gente está integrado, ou melhor, o desenvolvimento pessoal que a gente não busca para nós. Porque quando você começa a compreender que, afinal de contas, você tem dinheiro e estás a perder dinheiro por não investir em alguma coisa, você começa a ter meio que uma insatisfação e começas a ir atrás para fazer alguma coisa, de fato. Porque imagina, tem tanta gente. Eu vou falar aqui uma verdade e meio que os bancos se calhar vão ficar chateados comigo porque é mesmo revelador. Nós temos tanto dinheiro a perder nos bancos, ou pelo menos existem muitas pessoas a perderem dinheiro nos bancos. As pessoas sabiam que quanto mais os bancos utilizam o seu dinheiro quando você deixa lá guardado. Ou seja, se tu tens 50, 30, ou 40, ou 100, ou muito mais do que isso num banco, o banco está a utilizar o teu dinheiro. E, e muitas das vezes o teu dinheiro nem está investido. Imagina, tu tens mais de 50, 100 mil kwanzas no banco. Eu comecei simplesmente com 4.000 kwanzas. Em uma semana eu já conseguia fazer... Em uma semana, estou a dizer só 4 dias também, né? Eu já conseguia fazer mais de 70, 80, 90, 100 mil kwanzas.
comecei com 4.000. Imagina se eu entendesse, se eu tivesse o conhecimento muito antes que eu tenho hoje e começasse com, por exemplo, 100.000 kwanza que você tem no banco, quanto é que eu faria por dia? Exatamente, então é meio que é assustador, porque você fica, então não estou fazendo nada, isso é brincadeira, estão a brincar comigo. O meu dinheiro fica no banco, eles ficam usando, mas eu não tenho nenhum retorno, sobretudo quando não tenho, quando as pessoas não investem. E meio que a função existe, se nós não formos atrás do conhecimento, nós vamos mesmo ficar à mercê. Nós não vamos ficar simplesmente a olhar e não vamos entender das coisas. Mas se você ir atrás do conhecimento, se tu tens dinheiro de 100, às vezes tu não és alguém que tem um input para investir num negócio, mas tu podes investir, por exemplo, a colocar o teu dinheiro aplicado num banco, que já faz alguma coisa. É claro que não vai ser como um negócio que está a gerar e cada vez mais está a dar lucros, mas já é alguma coisa do que simplesmente só meter o seu dinheiro no banco. Mas enfim, isso é um outro tema. Mas é necessário que a pessoa entenda que o dinheiro, quando não está investido, é um dinheiro perdido. Exato, exato. Pois, perfeito, perfeito. Olha, então aqui nós escolhemos algo também muito importante, né? Tanto que tens aquele pensamento que precisa muito para começar, precisa de ter um bom salário para começar a empreender. Não, na verdade não, né? Com pouco pode-se começar. Basta simplesmente teres a ideia, aplicares, seguires esses passos que a Silmara já citou, né? Muito baseados na sua própria trajetória. E, aliás, acaba por ser muito bom nós ouvirmos exemplos de pessoas que passaram já pelo processo e têm algum resultado, né? Porque elas vão te passando as dicas e tudo mais. Obviamente, não é para incentivar que a sua história vai ser igual à da Silmara, não. Mas que existe um processo, né? Então, compreender, conhecer esse processo, não ter medo de iniciar e, aliás, quebrando já esse pensamento de que precisa de muito para poder investir. Então, com pouco, desde que tenhas a ideia, podes sim começar. Portanto, Silmara, há um outro ponto muito, muito, pronto, que acontece bastante, que às vezes também acaba por ser um elemento que faz-nos desistir da nossa ideia, que é a questão do apoio. Né? Esse apoio pode ser apoio familiar, ou dos amigos, ou comentários simplesmente de pessoas próximas. Pronto, às vezes nós temos boas ideias, mas temos o nosso amigo aqui que, olha, vai te explicar, olha, pá, essa ideia aqui não é muito boa, se calhar é melhor fazeres depois, ou então desistires dessa ideia. Então, Silmara, no tocante à questão de ouvir, né, dos ouvir dizer, ou então dos comentários, que às vezes acabam mesmo por fazer-nos mal, né, e se nós não conseguimos ser pessoas fortes naquilo que acreditamos fazer, né, o que é que a Silmara aconselha a pessoas que querem começar uma ideia, mas às vezes bloqueiam-se simplesmente pelo facto de ouvirem, às vezes, o familiar, o seu amigo, né? Dizendo que não é uma boa ideia você começar, ou, portanto, acabam por ficar muito atreladas simplesmente à opinião dos outros, né? Não têm opinião própria, não têm aquela confiança de aplicar o que quer, e simplesmente pelo fato do comentário ou daquilo, da observação que alguém fazer, ela desiste, né? O que é que a Silmara aconselha no tocante a este pormenor? Bem, isso é uma coisa que eu até falei um pouquinho no princípio, mas exatamente sobre o que acabaste de perguntar, existe algo que molda, que te faz progredir ou regredir, e fora de outras coisas, mas esta também impulsiona bastante ou te regride bastante. E o que é? É o ambiente. O ambiente ao qual tu estás inserido é importantíssimo para você avançar ou você regredir. E exemplo disso é quando se diz que nós queremos. Como é que tem um ditado que diz que diz-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és. A gente às vezes pensa que não, eu sou forte, eu posso andar com fulano que faz isso, eu não vou fazer. Eu posso andar com ciclano que
não gosta muito disso, eu também vou tender, eu posso gostar sem nenhum problema. Isso é só para a gente entender que se tu tens amigos que fazem uma determinada coisa ou não gostam de fazer uma determinada coisa, não vão muito com a. Por exemplo, se tu tens amigos, vamos colocar aqui por exemplos mesmo aqui, bem práticos. Se tu tens amigos que, por exemplo, não gostam de praticar exercícios físicos, tens amigos que consomem muito álcool, tens amigos que gostam de ir a festas e tudo mais, e tu muitas das vezes não tendes a não gostar muito dessas coisas, mas as pessoas à tua volta fazem isso, com muito mais facilidade você terá de fazer também as mesmas coisas que eles. Ou seja, também vai ser a pessoa que gosta de ir muito às festas, também vai ser a pessoa que gosta de consumir, de consumir, também vai ser a pessoa que não gosta de fazer exercícios físicos, porque tu não tens alguém que te diga, olha, faça mesmo. Muito pelo contrário, tens pessoas que falam, estás a fazer isso para quê? Viver é só hoje. Disse isso. Então, o Exato. ambiente molda muito a pessoa que tu queres ser, a pessoa que tu queres te tornar. E exemplo disso na minha vida é mais ou menos. Opa, não sei o que é que se passa, acho que a nossa convidada. As coisas. Silmara, consegues ouvir-me? Bom, vamos aguardar enquanto situações técnicas que acontecem, possivelmente aí o sinal deve estar com algum problema, mas vamos aguardar até a Silmara poder voltar a juntar-se. Ok. Enquanto que nós aguardamos, né, a resolução desses problemas, assim que está ali acompanhando-nos a live, se estás aqui pela primeira vez, saibas que esse é o CDH Livecast, podcast da CDH, um espaço no qual nós acabamos por trazer pessoas diversas, né, ligadas a conhecimentos diversos também, seja tecnologia, seja empreendedorismo, etc. Várias áreas nós convidamos, né? Portanto, sendo o seu caso alguém influente, tens algum conhecimento e gostarias de poder partilhar para que as pessoas possam também inspirar-se, nós temos um espaço aberto. Portanto, aproveitar já a oportunidade em referenciar que se gostarias de partilhar algum conhecimento, gostarias de partilhar algum saber, ou conheces alguém na sua região, conheces, se calhar, um amigo que é bom em algum tópico, podes escrever para nós. Nós temos um post ali no Facebook mesmo, ou no LinkedIn, no qual nós temos o nosso e-mail e basta simplesmente ires para lá, escreveres, manifestares a intenção e nós vamos dar resposta relativamente a isso. Tá? E aproveitar também já a referência. Nós, geralmente, o nosso podcast tem a duração de 1 hora. Há um ponto que nós queríamos dizer, é o seguinte, quem está ali do outro lado, nós temos uma surpresa lá no final da live. Portanto, vamos pedir para que, assim que está a acompanhar-nos, esteja até o final, porque temos um anúncio, né, a fazer, algo muito bom. Portanto, fique ali ligado e convida, né? Aproveita a oportunidade para ver se partilhas o link para mais pessoas irem se juntando. Portanto, a Silmara estava a falar, não sei se perdeu o fio ou continua ligada. Sim, pode fazer recordar-me. Tive agora uma Ah, ligação por essa razão que sim, perdi. na verdade, pronto, nós estávamos a falar. Olha, agora também perdi um pouquinho o fio aqui da questão, mas vamos tentar, vamos tentar rebuscar. Ok, já Ah, lembrei. É em relação ao ambiente. De que sim, sim, forma sim. é que as pessoas que estão ao nosso redor muitas das vezes nos fazem progredir ou regredir? E eu estava a me referir exatamente sobre o ambiente ao qual a gente se encontra. Se nós não tivermos pessoas que se engajem na mesma coisa que nós, e atenção, o ambiente não é só amigos, não é só o pai, não é só mãe, irmãos e assim sucessivamente. Ambiente é tudo quanto tenha envolvimento com a sua pessoa. As músicas que você ouve, os locais a qual você vai, os vídeos que você vê, tudo isso é ambiente.
tudo isso é o seu ambiente. Então, se tu não fores bem, não teres meio que um senso de critério sobre com quem você anda, com quem você fala, o que você ouve, o que você vê nas redes sociais, o que você deixa, direto ou indiretamente, que os seus familiares falem e impacte para si, com muito mais facilidade você vai se deixar, vai ser como um vento. Onde o pai diz isso, você vai. Onde o amigo diz isso, você vai. E assim sucessivamente, porque o teu ambiente é esse e muitas das vezes não te impulsiona. Tu tens uma ideia de negócio, mas ou tu tens um plano para começar a colocar em prática, mas como as pessoas ao seu redor não gostam disso, você simplesmente não coloca em prática. Mas uma coisa que você deve entender é, isso também para mim foi bem transformador. Existe uma coisa, as pessoas não são obrigadas a terem o mesmo posicionamento que nós. Eu tenho uma ideia, o meu amigo ou a minha mãe ou o meu pai não é obrigado a compreender até onde eu estou a julgar que eu posso ir com essa minha ideia. Ninguém é obrigado. Igualmente, nós também não temos a percepção da ideia, por exemplo, do Cirilo em determinado negócio. Ele pensa em fazer alguma coisa, mas como eu mesma não estou na mente dele, eu posso não entender na totalidade aquilo que ele gostaria de fazer. E é muito normal. Mas agora o que existe? Nós devemos nos posicionar. Você tem que saber se posicionar. E se tu acreditas muito na ideia que tu queres colocar em prática, você deve buscar pessoas que estejam também a fazer a mesma coisa. Eu costumo chamar isso de persona. Se tu, por exemplo, vamos falar aqui mesmo desse sistema de podcast. Se a CTH, antes mesmo dela existir, era um sonho. E ela fez um ano agora, há pouco tempo, eu não dei os parabéns, já agora os meus parabéns. Ok, muito E já, obrigado. exatamente, se a CDH, antes mesmo dela existir como tal e ter essa visibilidade que ela tem, eu sei que passou por muitos processos para chegar até aqui. E não é fácil nós nos mantermos consistentes, isso é verdade. Mas é tão transformador quando você sabe que tu tens uma coisa para fazer e que essa coisa tem um propósito. Quando tu descobres o propósito desse teu objeto, dessa tua ideia. Mas conforme eu dizia, era só uma ideia que o Cirilo teve. E para que, eu acredito, né? Eu acredito que para o Cirilo colocar em prática, ele teve que buscar pessoas que também gostariam de colocar essa mesma ideia em prática. Ou começar a assistir vídeos de pessoas que estão a colocar em prática, ou ler alguma coisa de pessoas que já fazem isso ou já faziam, ou escreveram algum trecho em relação àquilo que ele queria fazer, quer fazer esse podcast. E assim sucessivamente. Você tem que criar. Se você ainda não tem um ambiente da ideia que tu pretendes colocar em prática, você deve criar. Cria. Porque tem sempre alguém a fazer alguma coisa que a gente já pensou. Sempre. Sempre mesmo. Não tem aquilo de não, vai ser o primeiro. Isso era lá mais no princípio dos primórdios. Onde teve o primeiro que inventou a lâmpada, o primeiro que inventou o carro, o primeiro. Mas atualmente não tem muito de não tem muita criação, tem mais desenvolver uma determinada ideia que já tem um protótipo, por outras palavras. Então, é mais ou menos isso. Cria, você já tem a sua ideia, assim resumindo, você já tem a sua ideia, não tens um ambiente, a tua pai ou a tua mãe não é obrigado a concordar contigo, então não fica triste. Cria ambiente para que essa tua ideia tenha pernas, ou seja, se conecte a pessoas. E eu costumo também dizer, tu tens que ter pessoas. Eu acredito que a CDH vê conteúdos de pessoas que estão muito mais à frente. Essas são as pessoas da CDH. Igualmente, a Silmara tem mentoras, tem formadoras, tem pessoas que são empreendedoras, que são empresárias, que estão muito mais à frente que a Silmara. E eu fico a analisar, e é necessário que o empreendedor tenha esse tipo de característica, você tem que analisar o que ele está fazendo, como ele está fazendo, quando ele está fazendo, como ele tem feito, com quem ele tem feito, e assim sucessivamente. Então, resumindo, esse ponto do ambiente ou do fato de saber que que o pai ou a mãe não querem
não te dão apoio em relação à tua ideia, é mais ou menos o que eu acabei de abordar. Perfeito, Silmara. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bom. Acabamos sim por aprender. Acreditamos que os nossos internautas estão a fazer anotações e vamos já, nesse momento, entrar naquele famoso momento de questões. De questões. Temos aqui nos nossos comentários, ou na nossa sessão de comentários, pronto, uma pergunta, né? A pergunta do Adriano Ashel, que faz a seguinte questão, a Silmara, né? Portanto, sobre negócio e identidade pessoal, como a falta de identidade pessoal afeta na materialização das ideias. Ok? Muito bom. Quando se fala sobre identidade pessoal, eu acho que ele está a falar sobre marca pessoal ou branding, também disse branding, só que existe diferença, né? Porque branding é o processo para que você crie a sua marca pessoal. E a marca pessoal é já a própria marca feita com cores, com a forma como você entrega o seu produto ou serviço. É um conjunto. Mas ele diz sobre o negócio e identidade pessoal. Como a falta de identidade pessoal afeta na materialização das ideias. Eu acabo ficando sem entender necessariamente, Uhum. porque ele diz negócio e identidade pessoal. Depois ele diz como a falta de identidade pessoal afeta na materialização dos negócios. Exato. Bem, eu acredito que ele quis dizer identidade pessoal quando a pessoa se conhece, né? Uhum. Quando se diz identidade, também está atrelado a isso. Exatamente, eu acredito que é isso que ele quis dizer. Identidade pessoal, quando a pessoa já conhece quais são as suas crenças, quais são as suas limitações. Eu tenho uma minha identidade. E isso realmente pode afetar demasiado na materialização das ideias. Porque, imagine, se você não se conhece, Cirilo, se você não sabe quais são os seus medos, você não sabe quais são as suas valências, o que é que muitas das vezes te faz deixar de fazer, de colocar em prática, quais são as pessoas que às vezes te colocam para baixo, que tipo de comportamento dessas pessoas às vezes te coloca para baixo, ou até às vezes o que você mesmo faz que às vezes te coloca para baixo. Se tu não sabes nada disso, fica muito difícil você materializar as ideias. É aquilo que eu dizia antes. É necessário que a gente estude sobre desenvolvimento pessoal. E isso realmente, agora tá fluindo na minha mente. Isso realmente, a identidade pessoal tem a ver com o desenvolvimento pessoal. Porque quando você cria uma identidade pessoal, significa que você já conhece mais ou menos quais são as suas crenças, as suas limitações. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm determinados medos, mas não Uhum. sabem o porquê que têm medo. Eu, por exemplo, vamos supor, né? Eu tenho medo de andar de avião. Por que eu tenho medo de andar de avião? As pessoas, meio que para conseguir achar certas respostas, você deve questionar muito. Quando você já entende que eu tenho medo de andar de avião porque em algum momento da minha vida eu vi um acidente de avião e aquilo mexeu muito comigo, então de alguma forma eu meio que sem dar conta eu próprio plantei uma crença negativa na minha vida em relação ao medo de avião. Só estou dando medo de avião como exemplo, mas nós todos temos crenças. Nós todos Uhum. temos crenças limitantes, sobretudo crenças limitantes, que nos limitam em dar melhores passos, alcançar melhores metas ou alcançar metas como tal. Então, essa pergunta dele é muito reveladora, porque é necessário que a gente tenha uma identidade pessoal e para ter identidade pessoal a gente precisa se conhecer. Tá? Estamos aqui e um pouquinho, estamos a falar praticamente da mentalidade empreendedora, não só do negócio em si, mas como a minha mente está projetada para alcançar aquilo que eu estou a desenhar ou aquilo que eu quero para mim. Então, é um pouco nesse aspecto. E o que acabamos de dizer, se a pessoa tiver falta de identidade pessoal, ela afeta, eu acho que
de 0 a 100, eu acho que ela pode afetar uns 90% o seu próprio negócio. Pode afetar 90% do seu próprio negócio. A não ser que tu tenhas pessoas ao seu redor que te dão um input e que meio que acabam sendo a sua base para que você consiga alcançar e depois você pouco a pouco ir desenvolvendo. Mas você, como próprio dono do negócio, sozinho, pode afetar estrondosamente naquilo que é a realização do seu negócio ou a materialização, conforme eu escrever do seu negócio, das suas ideias. Correto, correto. Prontos. Então, esperamos que Adriano conseguiu ficar esclarecido relativamente à sua questão. E é mais um aprendizado que aqui acabamos por colher. Afinal de contas, ser um empreendedor é um conjunto de informações que temos de ter, não basta simplesmente termos a ideia, mas também temos que nos especializar mesmo em pequenas informações, né? Ver como é que a mente funciona, conhecer-nos, termos confiança, não nos deixar levar simplesmente pelos comentários. É bom ouvir os feedbacks que as pessoas fazem, mas quando nós temos uma ideia e temos aquela ideia para nós, né? Porque acreditamos que possa ser valiosa, né? Não ficar simplesmente presos nos comentários e desistir por isso. Quando temos uma ideia, acreditamos, podemos sim ouvir os comentários, porque é normal, né? Afinal de contas, as pessoas que estão ao nosso redor simplesmente querem o nosso bem, ou não, mas, afinal de contas, isso não deve ser o fator que nos deve fazer desistir ou então colocar-nos um pé atrás daquilo que nós estamos a projetar. Portanto, quem ainda aí tiver mais uma questão, pode fazer. Nós estamos, nesse momento, a caminhar, né, para o fim da nossa live. Como sempre, né? O que é bom dura pouco. Mas, se tu tiveres ali uma questão, tiveres uma dúvida que queiras fazer ligada à questão do empreendedorismo, né, a começar ideias, ou algum ponto que não foi claro, que acabou-se já partilhando aqui, das muitas informações que nós escolhemos da Silmara, podes então aproveitar esse tempinho para fazer. Portanto, Silmara, eu vou fazer-lhe uma questão assim, minimamente em tom de resumo, né, daquilo que a gente falou. Portanto, para quem quer começar uma ideia, né, e tem um medo, portanto, ele tem medo, quer dizer, tem aquele medo, hesita bastante, né? Hesita porque tem vários medos, né? Tem vários fatores limitantes, gosta de colocar-se, não é gostar, mas pronto, tem aquele bloqueio pessoal em começar e tal. Portanto, que conselho é que a Silmara pode dar, né, para quem quer começar uma ideia, um negócio, né? Tem uma ideia de começar um negócio, mas por questões de alguns bloqueios mentais ou pensamentos que o fazem não avançar, acaba se limitando, né? Portanto, qual é o conselho que a Silmara dá para quem quer começar um negócio, mas tem medo de aplicar isso adiante, né? Por vários fatores limitantes. Certo, muito bem. Eu costumo dizer que quando tu queres colocar algo em prática, tu tens que ter meio que descobrir o porquê que tu queres fazer. Se tu queres fazer por dinheiro, eu hoje em dia não aponto o dedo a ninguém, porque tem sempre onde e como começar. Você precisa ter o seu porquê. Procure o seu porquê e depois, ao longo do caminho, quiçá poderá vir outros que vão te impulsionar cada vez mais. Por que eu quero tirar essa ideia do papel? O que eu quero abraçar com essa ideia? E é importante que sim, a pessoa, muitos de nós queremos ter cada vez mais dinheiro porque não podemos tapar o sol com a peneira, porque é ele que supre as nossas necessidades materiais, não internas como tal, embora disse também que algumas internas o dinheiro também pode suprir, por exemplo, como um psicólogo e assim sucessivamente. Mas, como tal, para que você consiga colocar o seu negócio em prática, você precisa, sobretudo, entender o porquê. Questionar-se muito é importante. Conforme eu dizia antes, mais importante do que a resposta é a sua pergunta, porque é a sua pergunta é que vai te levar à resposta. Encontre o seu porquê. Quanto mais você ir impulsionando o seu porquê, depois, pouco a pouco, você poderá encontrar o seu propósito. E quando você encontra o seu propósito, se agarra a ele e coloca em prática mesmo. Vai avançando e dia após dia desenvolvendo. E também uma coisa que eu aconselho, que aconteceu muito comigo, é em relação a você estudar sobre a mentalidade.
como funciona a mentalidade. Sempre que tu estiveres a sentir algum medo em relação a alguma coisa, investiga sobre isso, de que forma, o que isso é, de que forma que isso impacta na vida de alguém e como criar contornos. Porque há coisas que a gente não pode fugir, mas tem sempre, às vezes, como criar contornos e aprender muito mais com isso. E fruto disso é isso que eu estou aqui a passar como mensagem também. Porque eu já passei por muitas situações e eu própria, às vezes, tenho aquilo de ficar com medo sobre alguma coisa, de ficar com angústia em relação a alguma coisa. Mas como eu já tenho essa mente de questionar e como eu não sei tudo, vou mesmo à procura, vou mesmo à busca, eu coloco, o que isso significa? O que esse medo tem a ver comigo? Comigo até não, mas se tu tiveres... Eu até nem estava praticando esse ponto, mas hoje em dia é uma das coisas que muito ajuda, que muito tem ajudado as pessoas a ultrapassarem os medos, é nada mais nada menos que algo que tu tens no seu telefone e se calhar tu não fazes uso. Tu tens um belo consultor no teu telefone e se calhar tu não fazes uso. É o ChatGPT. Uhum. Ele tem todas as informações, ou pelo menos as informações necessárias, para que às vezes você consiga tirar uma dúvida e ao mesmo tempo criar um contorno que dá resposta de como você fazer para ultrapassar. Então, há pessoas que utilizam o ChatGPT para os negócios, há pessoas que utilizam o ChatGPT para as áreas delas emocionais, e assim sucessivamente. Então, uma das áreas emocionais é o medo. Tu tens medo de fazer alguma coisa, conversa com o ChatGPT. E é claro, não posso deixar de falar disso. Se tu és alguém que é crente, ore. Se tu não és alguém que não é, se tu és alguém que não é crente, pesquise sobre os provérbios da Bíblia. Eu digo sempre que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo. E, ao mesmo tempo, é um dos livros mais lidos também do mundo. Mas não, ele não é só lido só porque existem pessoas crentes na palavra, existem pessoas crentes em Deus. Ele é lido porque a Bíblia serve como um guia. Sempre que tu estiveres a sentir alguma coisa, por exemplo, tenho a minha Bíblia aqui. Eu poderia pegar só para demonstrar, só que não está aqui nesse instante. Está num outro local, num outro cômodo. E eu tenho a minha Bíblia lá apresenta, né? Sobre vida, por exemplo, de relacionamento, por exemplo, relacionamento amoroso, vida de pais, os pais, comportamento de X, comportamento de Y, e assim sucessivamente. Depois dali vem aí alguns capítulos referindo-se a cada área das nossas vidas. Então a Bíblia acaba sendo um manual para aqueles que são crentes, entendem, creem e veem que a palavra lhes ajuda de forma espiritual, mas também existem os ateus que leem mesmo a palavra porque eles entendem que aquilo é muito instrutivo, é mesmo um manual da instrução. E essas são as duas formas que eu uso e que eu aconselho as pessoas a utilizarem também. Ok, perfeito, Silmara. Olha, nós, a nível da comunidade, nós somos uma comunidade focada maioritariamente no lado tecnológico, né? E, portanto, mas esses pontos que aprendemos hoje, muitos deles, né, são aplicáveis independentemente da sua área, obviamente. E o que acontece na maioria das vezes no cenário tecnológico é que, às vezes, as pessoas querem buscar por investimento. Às vezes não quer começar por simplesmente ser ele o proprietário da ideia a nível de financiar, né? Portanto, ir a eventos, se calhar, ou workshops, e apresentar aquela ideia para arrecadar algum investimento e assim poder ele desenvolver isso. Isso acontece bastante na nossa área de tecnologia. E é nesta senda que nós temos aqui uma questão, né, que, pronto, enquadra-se minimamente neste cenário. Temos aqui a questão da Laura. Laura é uma jovem que acompanha-nos diretamente do Brasil, que faz essa questão a Silmara. Tá, consegue visualizar melhor ou melhor que eu leia? Okay. Consigo sim. Eu agora acabo me esquecendo sobre... Está a falar sobre o Brasil, eu já li um pouquinho sobre isso, MVP, mas eu já esqueci o significado dessa sigla. Se ela puder colocar melhor. Ela é o mínimo produto viável, né? O MVP. Ok. Boa. Lembrei. Muito bom, muito obrigada também por me recordar. Já tínhamos esquecido o significado disso.
Bem, ela diz, gostaria de saber o posicionamento dela sobre aplicar o mínimo produto viável para validar ideias, pois mesmo tendo uma ideia de negócio, precisa validar essa ideia. Ok, essa é uma questão um pouco simples, mas ao mesmo tempo, se calhar, um pouco complexa, porque dependentemente da ideia, é que você vai conseguir colocar em prática. Há ideias que, se calhar, o mínimo dela, se calhar, não seria o mínimo de uma outra ideia. Por exemplo, eu falei aqui dos gelados, o meu mínimo foi apenas com 4.000 kwanzas. Comecei a empreender com 4.000 kwanzas. Mas não vamos falar de 4.000 kwanzas, por exemplo, para uma ideia tecnológica. E se estiver errada, por favor, Cirilo, me corrija. Porque aí é necessário muito mais investimento. Mas ainda assim, existe sempre uma forma de reduzir esse custo. Então, é necessário que toda a ideia comece sempre com pequeno investimento, mas ao mesmo tempo com esse investimento deve ser validado. Porque se tu investiste pouco e já não foi validado, imagina se tu colocares muito. Então, é mais ou menos isso que acontece. E ela diz, pois mesmo tendo uma ideia de negócio, precisa validar, praticamente ela diz como validar essa ideia com um produto mínimo, com um produto mínimo viável. Ela tem que especificar que tipo de ideia é essa, que é para podermos entrar no contexto, para não ter que falar assim muito genericamente, conforme eu acabei de falar de gelado, falei sobre o mundo tecnológico e assim sucessivamente. Ok, perfeito, perfeito. Só tentando reforçar aqui, muito obrigado, Silmara, pela explicação. Portanto, a questão dos MVPs funciona muito na nossa área, e aliás, é muito importante. Assim, por exemplo, que é um programador, é alguém ligado à tecnologia e quer ser um empreendedor na área, né? O que acontece é que muitos, às vezes, querem já começar com ter a solução completa, né? Portanto, vai apresentar o projeto a um empresário, a um empreendedor, nesse caso, que queira ser um investidor, por exemplo, mas ele acaba, portanto, focar-se muito em tentar ter o produto acabado. Mas, afinal de contas, mas na realidade, o que é que acontece? É necessário, antes de tu focares nisso, teres um pequeno produto, quer dizer, teres uma pequena ideia que consiga transparecer a ideia geral do teu produto, porque quando tentas focar muito na questão de teres o produto completo, acabas perdendo bastante tempo e podes perder a oportunidade mesmo de teres um investimento. Imagina que estamos numa atividade e queres mostrar um produto, né? Se tu focares muito em querer acabar totalmente aquele produto, levaria muito mais tempo. Então, o MVP é exatamente teres portanto, um pequeno resumo, né? Uma parte do projeto só para validar, quer dizer, para ouvir a opinião dos investidores, se aquilo é mesmo viável ou não. Eu, como sendo um investidor, será que vale mesmo a pena essa tua ideia? Portanto, aí você já vai ter a ideia, vai ter a percepção, né, de que, se calhar, não é um momento para aplicar essa ideia no contexto em que nos encontramos. Tá? Okay. Então, é basicamente aí neste contexto. Então, Praticamente você tem um protótipo daquilo que é a sua ideia para ser validado por outras pessoas que se calhar serão os potenciais investidores, entendi. perfeitamente, perfeitamente. Exato. Então, pronto, de momento já não temos mais comentários. Acredito que as pessoas estão ali fixas, né, porque estão ricas ali de conhecimento e gostamos imenso de ter a oportunidade de tê-la cá. Olha, foi uma live que colhemos muito e acredito que aqueles que não puderam acompanhar nesse momento, quando puderem rever, acabarão também por colher vários conhecimentos, várias informações. Portanto, Silmara, quem quiser contactar a Silmara, no caso, encontrar a Silmara pelas redes sociais, às vezes alguém que queira, portanto, fazer queira ter alguma mentoria com a Silmara, onde é que pode encontrar, se calhar, para obter mais dicas, né, dessas ricas dicas que já adquirimos aqui. É o momento da Silmara poder, portanto, partilhar um pouco, partilhar as suas redes sociais, onde é que podemos encontrar a Silmara. Muito bem, eu estou localizada pelas redes sociais do Facebook e o Instagram, que são as redes sociais que eu faço mais os meus trabalhos de branding, porque estou a formar ainda a minha marca pessoal.
e a partir daí eu entrego os meus conteúdos gratuitos, eu dou meio que são conteúdos educacionais em relação ao mundo do empreendedorismo, uma vez que também passam as lives aos sábados, em todas as redes sociais, Silmara Wapota, sobretudo no Instagram e no Facebook, eu vou encontrar uma Silmara assim, bem mais posicionada, que eu falo sobre essas áreas e a forma como o empreendedorismo pode impactar muito a sua vida e, de fato, desenvolver-te não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Segundo aquilo que eu estava a dizer, que o empreendedorismo não é só para quem simplesmente quer fazer dinheiro, é quem entende o propósito daquilo, do porquê que ele serve e quem ele gostaria de servir e como ele faz e qual é o seu combustível para lhe fazer continuar. Então é meio que um estilo de vida. Meio que o empreendedorismo também é isso. É uma coisa muito boa, eu explico assim de forma um pouco mais leve nas minhas redes sociais, Silmara Wapota, e é meio que isso, isso. Muito bem, Silmara. Olha, e nós havíamos dito que teríamos uma surpresa, iríamos, portanto, abrilhantar ou brindar a quem chegasse até o final. Na realidade, é um pequeno desafio. Nós, como estamos em live, não poderíamos pedir naquele momento que estávamos a começar, porque se calhar sairia da live, depois voltava. Então, para você que acompanhou a live, ou nesse momento estás na live, o desafio é básico, é só simplesmente ires para a página da Silmara Wapota, seguir a página, ok? E igualmente também seguir as redes sociais aqui da CDH. Quando fizeres esse passo, voltas para aqui, para essa live, e simplesmente escreva eu quero. Portanto, será-te enviado um material que foi preparado pela Silmara, bastante importante, rico de conhecimentos ligados ao empreendedorismo. Então, basicamente, é só isso que tens de fazer. Vais para a página da Silmara, segues a página, voltas para a página da CDH, se ainda não segues, não é? Siga as nossas redes sociais, porque, pronto, vamos tentar averiguar também esse processo, né? Não queremos batota. Então, faz esse processo e depois volta novamente aqui na live, que estará já encerrada. É só escreveres eu quero e nós entraremos em contato consigo. Portanto, queremos agradecer mais uma vez, Silmara, pela oportunidade em termos de cá. Foi uma live muito rica de conhecimento, aprendemos bastante e esperamos poder contar consigo numa próxima oportunidade e reforçar que continue fazendo os conteúdos que fazes. Temos também acompanhado as lives, têm sido muito boas, tá? E é isto, né? Precisa-se de mulheres também que focam no empreendedorismo, né? Consigam de forma ser independentes, não é? Portanto, isso é muito bom. E, aliás, precisamos de mais mulheres assim no nosso país. Continue seguindo firme. Portanto, muito obrigado, Silmara. Obrigado, pessoal, a vocês que estavam conectados desde o começo. Vemo-nos numa próxima live. Vemo-nos, no caso, no próximo domingo, né? Porque nós temos as nossas lives sempre aos domingos, portanto, às 19h30, só manterem-se conectados. Durante a semana vamos fazer a questão já de publicitar quem será o nosso convidado. E é isso, pessoal. Vemo-nos na próxima live. Estamos juntos. Uma boa noite, Silmara. Muito obrigada e até já. Até a próxima.